Mateus 4, a partir do versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ele, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém? Irmãos, o que Deus colocou no meu coração começou numa das nossas reuniões de quarta-feira. O pastor Gelson trouxe um comentário da nossa reunião dos homens, para quem não sabe, ela acontece de algumas formas. Às vezes uma pessoa traz uma palavra e no finalzinho os irmãos participam. Porém, ultimamente, o líder, o evangelista Francis, lança ali no grupo dos homens um texto e durante esse período todos participam de cada versículo, cada parte. E foi numa dessas que Deus colocou isso no meu coração. E o tema que eu escolhi para esta palavra chama Onde eu me encontro na escolha de Jesus, ou na seleção de Jesus. Aonde eu estou? Em qual grupo? Nós vamos falar hoje de 4 grupos aqui de pessoas. Nós vamos falar aqui o grupo, o nível mais comum, que é uma grande multidão. Mateus 4, 25. E seguia-o muita gente da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, e da Judeia e do além do Jordão. Então, nós vemos aqui, esse grupo é o mais comum. Eram aquelas pessoas que seguiam Jesus aonde quer que ele fosse. Era muita gente. Eles seguiam Jesus porque ouviram falar de um grande professor, de um grande pregador da palavra, que fazia milagres, que expulsava demônios, que curava os paralíticos, os lunáticos. Então, ouviam-se falar deste Jesus e muitas pessoas o seguiam. Ótimo. Nada errado até aqui. Seguir a Jesus, seja por qual for o motivo, é aquilo que todos devemos fazer. Deus, quando mandou Jesus, ele enviou seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o objetivo principal de Jesus, para que todos o sigam. Então, aqui nós vimos uma grande multidão. Jesus nunca teve falta de gente ao seu redor. Sempre houve multidões seguindo ele, mas dentro da multidão existiam níveis diferentes de relacionamento. Hoje em dia, é até moda dizer que segue Jesus. Então, hoje em dia, falar que segue Jesus, que vai em alguma igreja, alguns procuram igrejas mais de nome, virou status. Mas seguir Jesus não é simplesmente da boca para fora, não é simplesmente falar. Entre a multidão existiam muitos que desejavam, mas que somente seguia Jesus por causa daquilo que ele fazia.
Muitos daquela multidão só seguia Jesus porque ele fazia alguma coisa. Porque ele ia curar, porque ele ia multiplicar pão e peixe, porque ele ia levantar paralíticos, ressuscitar mortos, ele iria expulsar demônios. Mas eu também quero seguir Jesus, porque eu também quero essas coisas na minha vida. Certo? Até aí não tem nada errado. Então eu quero me identificar no meio desses grupos. Será que eu sou parte do grupo da grande multidão? Será que eu sou um daqueles que segue Jesus, junto com muitas outras pessoas? Pessoal, como diz o pastor da produção, fica duro aí, que vai ter alguns versículos que eu quero, todos que eu citar, vocês coloquem para nós, ok? Eu não quero ser apenas mais um na multidão, eu quero me aproximar de Jesus. Eu não quero ser só mais um, eu quero algo mais profundo. As características das pessoas da multidão, eles seguem Jesus, porém, à distância. Essas são as características dessa multidão. Seguem Jesus, aonde Jesus vai, porém com uma certa distância. Estão presentes, mas não comprometidos. Muitos ali estavam sempre presentes, aonde quer que Jesus fosse, mas não tinha aquele comprometimento. Então, provavelmente, esses aqui que não tinham esse comprometimento, estavam só buscando, sabe, aquele sentimento, eu gosto. Sabe o que eu acho bom ir na igreja? Eu sinto tão bem. Eu vou à igreja, eu saio dali alegre, eu saio mais leve. Até parece que tomei monjaro. Não, não é isso. Tem gente que gosta de ir à igreja. Tem uma parte da multidão que gosta de estar no meio deste movimento. Porque, irmãos, é impossível entrar em um culto desse, entrar na presença de Deus e sair da mesma maneira que entrou. É impossível. Se você entrou aqui e sai da mesma maneira, pode saber, você está com problema. É impossível estar em um ambiente onde Deus está movimentando, porque Ele está em todos os lugares, e você sair da mesma forma. Então, essas pessoas, às vezes, acham que isso é suficiente. Eu vou à igreja, pastor. Eu gosto tanto de ouvir o pastor pregar. Eu gosto de ir na igreja quando fulano prega. Eu gosto de ir na igreja quando ciclano prega. Eu vou por causa do louvor. Eu me sinto tão bem. Ainda mais agora que a equipe está mais bonita. Aí é que eu gosto de ir mesmo. Então, essas pessoas não fazem por mal. Não é por mal. Não é com mais, não, só vou só por isso. É porque ainda falta alguma coisa. Vamos chegar lá. Buscam os milagres, mas não o relacionamento. Eu quero ir, eu até vou no culto de oração, mas se eu receber minha cura, eu estou fora. Aí chega, tá bom, já recebi. Eu não quero esse negócio de ficar me relacionando muito com igreja, com esse povo. Esses crentes são meio doidos, eles falam as coisas, acontece até, mas eu não quero ficar muito perto desse povo, não. Então, quer o milagre, mas não quer o relacionamento. E nós estamos falando de um relacionamento com Jesus, não é com qualquer pessoa. Tem alguém aqui que não crê que Jesus é Filho de Deus? Tem não, né? Todos nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então, todo mundo que está aqui presente hoje, e se tiver alguém que não crê e ficou sem graça de levantar a mão, não tem problema não, que eu te garanto que até o final deste culto, você vai vir aqui à frente chorando, entregando a sua vida para Jesus. Porque Jesus está falando conosco neste tema para nos aproximar mais dele. Tem muitos, a Mara já me entregou esses dias, né, lá na escola dominical. Como eu que nasci no Evangelho, fui criado dentro da igreja, escola dominical, chego à idade, afastei de Jesus. Foi os 4 ou 5 anos piores da minha vida. E Jesus me deu a oportunidade de voltar, de estreitar este relacionamento com Ele. Então, Jesus é um Jesus de oportunidades. Nós não podemos perder essas oportunidades. João 6,26. Jesus
João, produção. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então Jesus começa agora a falar para essa multidão: deixa o povo me seguir, depois eu vou conversando com eles devagarzinho. Então me busque, não somente pelos sinais que vocês veem, mas pelo pão. O que é o pão? É a palavra de Deus. Então não devemos, nós já entendemos, todos nós somos parte dessa multidão, irmãos. Tem exceção aqui não. Mas nós começamos a entender então que existem motivos para os quais eu deva me aproximar de Jesus. E não somente pelos sinais, não somente pelas curas, pelos milagres, pelas libertações, mas pela palavra. A palavra, ela é comparada como pão, porque o que é pão? É o alimento. É um alimento que sustenta. E a palavra de Deus é que sustenta a nossa vida espiritual. É a palavra de Deus que nos mantém de pé. É a palavra de Deus que nos ensina os caminhos para nos aproximar de Jesus. É a palavra de Deus que nos guia para um caminho mais próximo de Jesus. Irmãos, fazer parte da multidão que segue a Jesus não te isenta de dificuldades. Fazer parte da multidão que segue a Jesus não te isenta de passar por provações, por dificuldades, passar por situações que você jamais imaginou. Mas quando você lembra quem é Jesus e você abre o seu coração, lá no fundo do poço, lá no calabouço, você entende que Deus está te dando uma oportunidade de ter mais intimidade com Ele. São nesses momentos que você está isolado, que você acha que não tem mais jeito, que você para, olha, cadê os meus recursos? A minha sabedoria, o meu dinheiro, não pode fazer nada por mim agora. Aí você, opa, e aquele Jesus que eu sigo, ele pode fazer alguma coisa? E Deus começa a te dar a oportunidade de se aproximar dele. Então você se aproxima de Jesus, aí você vai passar para outra fase. Vamos lá. A multidão quer o que Jesus faz, não quem ele é. Estar perto não significa ser íntimo. Estar perto de alguém não significa que você tem intimidade. Você está perto de muitas pessoas aí agora. Olha que exemplo fácil para a gente entender. Muitos estão perto de pessoas que têm intimidade, mas alguém está perto de você que você até conhece, sabe, às vezes sabe até o nome. Eu devo saber o nome da metade aqui da turma. Deixa eu ver. 65%. Mas tem uma parte que eu não sei o nome, mas eu sei que está aqui. Eu até conheço, sei que sempre está aqui. Alguns estou vendo pela primeira vez. Mas intimidade depende de tempo, depende de proximidade. Então, a multidão, nem todos querem ter intimidade. Nem todos querem estar íntimos de Jesus. Querem estar por ali, querem estar por perto, porque sabe que é bom e agradável estar na presença do Senhor. Amém? Lucas 10:1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então, dessa multidão que seguia Jesus, tinha 70. Alguns estudos aí falam 72, que eram mais próximos, eram discípulos, estavam trabalhando ali com Jesus. Então você entende que esse grupo agora está diminuindo um pouco? Nós começamos aqui com uma multidão, não tem um número. Agora já estamos diminuindo para 70. Estes 70, Jesus confiou de enviar eles para pregar, para passar à frente aquilo que ele ensinava. Você colocaria alguém que você
não tem uma certa confiança para fazer algo em seu nome? Você mandaria alguém para trabalhar para você sem você ter uma referência, sem saber o que essa pessoa sabe ou deixa de saber de fazer? Qual é a reputação da pessoa? Você não vai passar a pegar uma pessoa na rua e enviar para fazer algo importante para você sem que você antes conheça, sem que você deposite uma certa confiança. Então, agora eu vejo Jesus depositando confiança em 70. Mandou dividir de 2 em 2, vai e prega a minha palavra. Estes 70, eles tinham alguma coisa diferente. Eles estavam, primeiro, disponíveis para servir. Então, dentre a multidão, Jesus pegou 70 que ele sabia que estava disponível para servir. Revelation e Illumination, né, Francis? E desses 70, Jesus entendeu que eles eram obedientes. Porque se a pessoa não consegue ser obediente, ela não consegue servir. E eu costumo dizer, quem não serve para servir, não serve para nada. Irmãos, o próprio Deus se fez carne, se transformou em homem, para quê? Para servir. Para servir como salvador da sua alma, salvador da sua vida. Então existem pessoas que não querem servir, só querem ser servidas, só quer os milagres, só quer as libertações, só quer as maravilhas. Eu não gostaria de fazer parte deste grupo que só observa de longe, que não tem intimidade. Eu gostaria de estar mais próximo de Jesus. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer para estar próximo de Jesus é estar disponível. Estar disponível para a obra de Deus, irmãos, é muito importante. Se você quer ter uma intimidade melhor com Jesus, esteja disponível. Não seja aquela pessoa que, fulano, você pode... Não, não posso. Ah, não, vou estar fazendo não sei o quê. Vou estar viajando. Ah, não, vou estar gripado nesse dia. Irmãos... Olha que gripa mesmo. Então, devemos estar disponíveis para servir, para sair da grande multidão e passar agora para o grupo dos 70. Então, eu saí de um grupo, quem sabe, de 500 pessoas, 1000 pessoas, agora eu faço parte de um grupo seleto de 70. Por quê? Porque eu estou disponível, sou obediente. E esses 70 agora passam a representar Jesus. A partir do momento que eles aceitam o chamado de ir e falar em nome dele, ele representa Jesus. Sabe o que é ser cristão? Quem aqui é cristão? Ser cristão. Cristão é ser pequenos cristos. É sermos cópia de Jesus. Nós agora somos representantes de Jesus. Então você, aonde você for, lembre-se, cada ato seu, você está representando Jesus aqui na terra. Isso pesa, irmãos, porque às vezes nós cometemos coisas erradas, fazemos e falamos coisas erradas, vamos em lugares que não deveríamos ir. Mas lembre-se, cada passo seu, se você é um cristão, você está representando Jesus. Isso pesa, porque agora eu não sou somente um das multidão, que ninguém observa, que é só mais um. Eu agora sou um dos 70. Agora eu sou observado por um grande, uma multidão de testemunhas. Existe testemunhas, existe pessoas me observando aonde quer que eu for. Irmãos, e nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Então nós erramos, mas não se desanime, porque Jesus veio justamente por isso, porque Ele sabe que nós não podemos caminhar sem Ele. Então, se você cair, se você errar, se você fizer algo que você sabe que não agrade a Deus, não pense que você está condenado, porque Jesus te ama e Ele tem um coração maravilhoso, um coração aberto para te dar oportunidades de voltar para o caminho dele. Deus te dá a oportunidade todos os dias para consertar aquilo que foi feito errado. Então, Jesus
ele é um advogado, ele é colocado na palavra de Deus como advogado. Irmãos, o advogado tem coragem de pegar uma pessoa que ele sabe que fez uma coisa errada e falar, não, ele não pode ser condenado, não. Ele até fez, mas foi por isso e por aquilo. Então, o advogado é aquele que defende. Independente do erro, eu ainda nunca vi. Deve ter. Por isso que eu não sou advogado. Eu era perigoso. Falei, não, seu juiz, foi ele mesmo, ele contou para mim lá atrás. Mas advogado não faz. O advogado sabe que ele fez errado, mas ele intercede por aquele indivíduo. Olha, eu quero até brigar com quem não existe. Intercede por aquela pessoa até a última consequência, até a última instância. E se não der certo, ele recorre e vai procurar recursos até conseguir livrar aquela pessoa da condenação. E você sabia que comigo e com você é dessa forma que Jesus faz? Porque nós não somos merecedores por nós mesmos. Nós não teríamos direito de viver a vida que vivemos, mas Deus enviou o seu filho, enviou um advogado, que ele olha e fala, não, o Francis, eu entendo, ele não é lá essas coisas, mas ele merece estar no teu reino, ó Pai, o Francis merece estar contigo. Não, mas ele fez isso, aquilo. Jesus amado, não revela agora nessa hora. Então Deus enviou o filho para te defender da acusação do inimigo. O diabo quer te destruir, quer te jogar para baixo, quer pesar a sua consciência, quer fazer você entender que você não tem mais jeito, que para você já era. Mas deixa eu te contar um segredo. Jesus te tirou do número dos grandes, da grande multidão, te trouxe para o número dos 70. Então você tem a representação de Jesus para trazer outras pessoas, quem sabe para a grande multidão, para que essas pessoas também um dia façam parte do grupo dos 70. Então é bom, não é, irmãos? Vocês estão achando bom? Porque agora eu não sou parte só da grande multidão que observa de longe, eu sou parte dos 70. Eu faço a obra, eu trabalho, eu estou ali, eu não sou mais aqueles, porque a multidão, irmão, ela assiste os 70 participarem. Então, o que acontece da diferença da grande multidão, que ela assiste você participar do reino de Deus. Isso é lindo, quando eu entendo isso. Mas não estou satisfeito ainda. 70 ainda é muita gente. É gente demais, 70. Ali o Marcos, ele é um daqueles 70 ali. Lucas 6,13. Vamos lá. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Eita! Então agora, nós não vamos falar mais de 70, vamos falar de 12. Lucas 5,11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Então agora eu vejo Jesus chegar neste grupo dos 70, escolhe 12. Então esses 12 aqui já deu uma refinada. Esses 12 agora vão andar junto comigo. Esses 12 aqui eu vou levar para onde eu for. E tinha mais alguns. Tinha Maria, tinha umas 2 Marias lá que seguia também. Eu não anotei o nome desse povo, não, porque o foco é os 12. Esses 12, irmãos, eles andam com Jesus diariamente. Você achou bom sair do grupo da grande multidão e passar por 70, certo? Mas agora Jesus está te chamando para um grupo mais seleto. O grupo dos 12. Então, esses 12 andam com Jesus diariamente. E aqui em Lucas 5,11, fala que eles deixaram tudo e o seguiram. Para eu fazer parte dos 12, eu não posso continuar vivendo de uma maneira dissoluta, de uma maneira vil, de uma maneira que não condiz com o que a palavra diz. A grande multidão, qualquer pessoa poderia ficar, não tem problema. Os 70 precisava de dedicação, precisava um pouco de intimidade, precisava de uma certa confiança. Agora, dos 12, o negócio aperta um pouco mais.
eu preciso andar diariamente com Jesus e deixar tudo. O deixar tudo, irmãos, é tudo aquilo que te impede de se aproximar de Jesus. Tudo aquilo que te impede de se relacionar com Jesus. O que te impede hoje de se relacionar com Jesus? Não precisa falar, só pensa. O que te impede a se aproximar de Jesus? Então Jesus fala, deixa e segue-me. E eles deixaram tudo. Tinha 2 lá no barco, lavando a rede com seu pai, e eles deixaram a rede, o barco e o pai, e seguiu Jesus. Espera aí, mas você está me falando que o quê? Que eu tenho que sair de casa? Se preciso for, se a sua casa estiver te impedindo um relacionamento com Jesus, sai dessa casa. Se o seu trabalho te impede de se aproximar de Jesus, sai desse trabalho. Se a tua religião te impede de se aproximar de Jesus, larga esse negócio de lado. Se os teus amigos te impedem de se aproximar para andar diariamente com Jesus, larga esses amigos. Se o seu ego te impede de se aproximar de Jesus, põe esse ego no chão. Se as tuas crenças te impedem, os seus entendimentos te impedem de aproximar e de andar diariamente com Jesus, põe esse negócio para o chão. Se o seu dinheiro te impede de aproximar de Jesus, Deus vai tirar esse dinheiro da sua vida porque Ele quer você com Ele. Porque Deus não veio aqui e fala, você não pode porque você tem. Não. A Bíblia está cheia de gente podre de rico que seguia Jesus. O que você precisa entender, que Deus é maior do que o seu dinheiro, que Deus é maior do que o seu status, que Deus é maior do que o seu conhecimento. Então, para fazer parte dos 12, é um grupo seleto, é bonito. É muito bonito. Nossa, olha lá aqueles 12, anda com Jesus. Mas o que tem que ser, o que tem que fazer, é pesado. Então, pesa um pouco, mas eu quero passar por isso. Eu quero passar por esse processo de seleção de Jesus. Jesus seleciona cada um de uma maneira. Com cada um tem um objetivo. Deus te levantou, te trouxe até aqui com um objetivo. Quantos aqui vieram para cá igual eu com o objetivo de ganhar dinheiro, comprar uma casa e ir embora? Aí chega aqui e Jesus fala, não, meu filho, eu te trouxe aqui, foi para você me conhecer, foi para você entender que eu sou na sua vida. Jesus, mas aqui é onde que eu vou ganhar dinheiro, eu não preciso disso não. Precisa? Porque é muito fácil você falar, não, no Brasil tem que ser crente mesmo, porque Deus me livre. Nos Estados Unidos é fácil, eu trabalho, eu ganho dinheiro. Não. Então, os teus planos, eles não são condizentes com os planos de Deus para a sua vida, porque os planos de Deus para a sua vida é maior, ele é muito mais além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. Então, para fazer parte desse grupo seleto dos 12, eu preciso deixar tudo, andar diariamente com Ele e viver o processo. Existe um processo para fazer parte desses 12. Existe um processo que eu vou passar por ele. Às vezes esse processo, irmão, é doloroso. Quanto mais cabeça dura eu sou, mais doloroso vai ser o processo. Então, irmão, Deus está dando a oportunidade de você abrir o seu coração e sofrer menos um tiquinho nesse processo. Então, você precisa viver e passar pelo processo dando glória a Deus. Como eu falava agora há pouco, às vezes é no fundo do poço, quando você olha para os lados, o único lugar que dá para você olhar e ver uma luz é para cima. Quando você olha para cima, você vê Jesus. Esse é o início do seu processo. Às vezes você acha, não, agora acabou. Não, está começando. É só o início. Quando você acha que não tem mais recursos, é aí que Deus começa a trabalhar na sua vida. Aí é que Jesus começa a advogar na sua vida. Aí é que Jesus começa a falar, esse agora está no ponto. Esse agora pode fazer parte dos 12, porque ele está andando comigo, ele está entendendo o processo, ele está passando por isso e continua me dando glória, e é assim que nós vencemos. É quando eu paro de olhar para a multidão, paro de olhar para os 70 e começo a olhar somente para Jesus. Porque se vocês forem olhar para mim,
Marcos, aqui, você vai achar um motivo de não seguir a Jesus, porque eu sou falho. Se você for olhar para o Francis, está aqui, eu vou usar ele mesmo para falar, e você vai achar alguma coisa, não vou seguir Jesus por causa disso e daquilo outro. Se você for olhar para o irmão que está do seu lado, eu não gosto do cabelo dela, não vou vir nessa igreja mais não. Você pode ter até inveja do cabelo, irmão, mas vem para a igreja, vem para Jesus. Se você for olhar para o pastor Gelson, você vai achar alguma coisa e falar, não quero ir nessa igreja por causa desse pastor. Se for a pastora, não, deixa quieto. Então, você não pode olhar para ninguém. Você tem que olhar somente para Jesus. A única forma de eu ser parte do grupo seleto dos 12 é se eu olhar somente para Jesus. Porque eu sou falho, todos nós somos falhos, todos nós cometemos falhas. Mas Jesus, Ele é o único que esteve nessa terra, viveu nessa terra, passou as mesmas dificuldades do que eu e você, as mesmas paixões do que eu e você, porém a Bíblia fala que ele não pecou, ele não errou. Então, sim, irmão, é possível, porque ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Ele passou as mesmas dificuldades, as mesmas tentações que eu e você, e quem sabe maiores ainda. Outras tentações muito maiores que você ainda não passou. Porém, ele não pecou. E nós pecamos. Porém, ele que não pecou, ele advoga em meu favor. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então, agora eu faço parte do grupo dos 12. Eu estou bem. Então, agora eu não preciso de mais nada. Precisa sim. Ser parte dos 70. Os 70 faz a obra. Os 12 vivem com o mestre. Mas tem outro grupo. Abra aí para nós, Mateus 17, 1. Tchau. Vai dar certo, Jesus vai dar certo. Vai tocar no coração de vocês aí. Mateus 17, 1. Que eu quero que o povo leia. Eu tenho que, irmãos, eu quero que o povo leia. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto. Mateus 26, 37. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Marcos 5, 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Espera aí. Tem 3 aqui que eles eram os mais íntimos de Jesus. Então agora eu saio da grande multidão, saio do grupo dos 70, saio do grupo dos 12, eu quero entrar no grupo desses 3. Por que Jesus chamou só esses 3? Nesse daí é quando ele foi curar a menina, falou, não, casca fora todo mundo, vem cá vocês 3 e vamos ali que nós vamos ressuscitar essa menina. Eu acho que é nesse aí mesmo, é uma das 3 referências. Então Pedro, Tiago e João agora são 3. Esse 3 faz parte do grupo de intimidade. Estes 3 são os 3 que têm intimidade com Jesus, porém Jesus também tem intimidade com eles. Porque tem muito disso. Às vezes alguém tem intimidade com você e você fala, não tem intimidade nenhuma com essa pessoa, o que ela está achando? Mas ela acha que tem. Mas agora eu vejo 3 que Jesus tem intimidade com eles. Porque eles não falam, Jesus, deixa nós ir. Igual quando eu era pequeno, meu tio ia andar de carro, eu nem pensava ter um carro um dia, e eu falava, tio, deixa eu ir. Era só para andar de carro. E isso ainda eu passava mal e vomitava, mas eu queria ir assim mesmo. Eu era pobre ou um negócio, irmãos. Dia que tinha oportunidade de andar de carro, passava mal. Eu vou te falar. E esses 3 aqui, eles não pediram. Eles não chegaram a precisar falar, Jesus, deixa eu ir. Não, Jesus falou, vem comigo, vocês 3. Qual as 3 principais características desses 3 aqui? Acesso a momentos exclusivos. No dia da transfiguração, eram os 3. No dia desse milagre, eram os 3. No dia daquela angústia de Jesus, estavam ali os 3. Então, os 3 aqui tinham momentos de intimidade, eles tinham acesso a momentos exclusivos, que mais ninguém tinha.
Mas ninguém pôde participar de coisas que esses 3 participaram. Vivem experiências profundas. Quando você passa agora para esse grupo extraordinário dos 3 mais próximos de Jesus, você passa a viver experiências que você nunca imaginou na sua vida. Você passa a ter experiência assim, eu não esperava que isso acontecesse comigo, mas acontece porque você tem intimidade com Jesus e que Ele tem intimidade com você. Você agora passa a alcançar coisas que mais ninguém conseguia. Você passa a ter direito, assim como todos, porém você vai aprender a usufruir de tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para você. Isso está aberto para todos, mas porém somente quem tem intimidade com Ele sabe como chegar lá. Somente quem tem intimidade com Jesus sabe usufruir daquilo que Ele tem para você. Ele tem muito mais do que você pensa, mas Ele quer intimidade sua. Ele quer que você deixe o orgulho de lado, que você deixe a sua cultura de lado, deixa tudo de lado para seguir Ele e se dedicar a Ele e se relacionar com Ele com a intimidade de tal forma que quando você menos perceber, você está usufruindo, você está passando por experiências e oportunidades que você jamais sonhou na sua vida. Eu estou vivendo um momento que eu nunca sonhei que seria possível na minha vida. E você está vivendo situações que você nunca pensou que seria possível, mas às vezes não enxerga, porque não tem intimidade de entender que foi o Espírito Santo que te guiou para ir ali, que foi o Espírito Santo que te falou, liga neste lugar, vai neste lugar, ali vai ter uma oportunidade para você. Aí tem gente que acha, às vezes em momentos, nós achamos isso, não, eu consegui isso aqui porque eu sou bom mesmo. Se é bom é nada, bom é Deus. Que se não for por Deus eu não consigo nada. Se eu tenho ou se eu sou alguma coisa, é porque até aqui me ajudou o Senhor. É porque até aqui o Senhor esteve comigo. É isso que eu preciso entender. É somente assim que eu vou fazer parte do grupo dos 3. Somente assim que eu vou fazer parte do grupo mais íntimo de Jesus. Esses 3, eles estão com Jesus nos momentos mais difíceis. No momento mais difícil de Jesus, eles estavam ali com Ele também. Porque momentos antes da morte de Jesus, vocês acham que foi fácil? Jesus chegou a dizer, ele chegou a um momento, ele parou, olhou assim e falou, Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Se tiver um jeitinho, assim, de continuar salvando a humanidade, sem eu ter que passar por isso, me ajuda aí. Mas se não tiver, seja feita a tua vontade. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele fez do jeito que Ele planejou. Senão, nós não estaríamos aqui hoje. Você entende que se Jesus negasse, ele podia fazer isso. Ele fala assim, não vou mexer com esse negócio de morrer na cruz, não, Pai. Eu sei que nós conversou, foi combinado, mas está pesado demais. Não vou. Você não estava aqui hoje. Você não teria o direito da salvação. Tiago 4,8. Vai lá. Cheguei-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Uma receita para fazer parte do grupo seleto dos 3. Tem que se achegar a Deus. Tem que se aproximar dEle. Vamos deixar o orgulho de lado. Vamos deixar as crenças. Eu nasci assim, vou morrer assim. Rapaz, vai morrer feio à toa. Não é isso que Deus quer de você. Você nasceu assim, mas Jesus me tomou para si e vai purificar a minha vida e eu vou mudar. E eu vou me transformar em uma nova criatura, porque esse é o processo. Eu vou com a multidão do jeito que eu estiver, como você estiver, se aproxime de Jesus, abra o seu coração, passa por 70, passa para os 12 e alcance o grupo dos 3. Sabe por quê? Porque esses 3, assim como todos os outros, vai alcançar o dia que vai morar com Jesus no céu, na vida eterna.
Esse é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui só para passar um dia após outro. Nós estamos seguindo a Jesus para termos chance, termos direito de usufruir, de assumir a nossa herança, que é a salvação conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso fazer parte. Deus não escolhe favoritos. Ele escolhe pessoas que querem ter relacionamento com Ele. Deus não tem filhinho favorito. Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Aos olhos de Deus, a oportunidade é igual para todos. Seja da multidão, seja dos 70, dos 12 ou dos 3. A diferença está em mim. A diferença está naquilo que eu quero para a minha vida, do meu relacionamento com Jesus. Eu preciso decidir. Não existe esse negócio de, eu sou assim, não vai ter jeito. Tem jeito, irmão. Teve jeito para o Francis, tem jeito para você também. Tem jeito. Jesus transforma corações. Jesus transforma vida. Jesus dá oportunidade para voltar. Jesus dá a oportunidade de você cantar. Eu não vou tentar cantar, mas falei, eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero voltar onde tudo começou. Eu quero fazer parte. Tem outro hino que mexe muito comigo e fala, eu posso perder tudo na vida, Senhor. Retire tudo de mim, mas não retire o teu espírito. Porque se você não tem o espírito de Deus, você não consegue ter intimidade, você não consegue chegar perto, você não consegue fazer parte desse grupo e você não consegue ter direito à salvação. Você vai ser derrotado, você não vai vencer, você não vai conseguir se você não estiver com Jesus. E Ele te dá a oportunidade de hoje fazer parte deste grupo.